Você nasceu condenado a desejar, condenado a perder, condenado a assistir tudo aquilo que constrói se desfazer lentamente diante dos seus olhos. Não importa o quanto você trabalhe, o quanto ame, o quanto lute, o desfecho é o mesmo. Impermanência, desgaste, fim. Essa não é uma visão dramática da vida. É a conclusão crua de um dos filósofos mais implacáveis que já existiram, Arthur Schopenhauer. Enquanto o mundo vendia esperança, ele escreveu algo radicalmente diferente. Em sua obra mais importante, O Mundo como Vontade e Representação, apresentou uma interpretação da existência que continua perturbadora até hoje. Para ele, viver não é uma jornada rumo à realização. É um ciclo incessante de carência, frustração e breves alívios que confundimos com felicidade. A primeira ferida que ele escancara é simples e brutal. Você não é um ser racional que ocasionalmente deseja, você é desejo em estado puro. Desde o momento em que acorda até o instante em que dorme, algo está faltando. Se não é dinheiro, é reconhecimento. Se não é companhia, é validação. Se não é fome física, é inquietação mental. A estrutura da sua mente é organizada em torno da falta. E desejar significa sofrer, porque só desejamos o que não temos. Quando finalmente conquistamos aquilo que parecia essencial, a satisfação dura pouco. O carro novo deixa de ser novidade. A promoção se torna rotina. O relacionamento que prometia completar a sua vida se transforma em normalidade. E logo surge outro desejo. E depois outro. E outro. Schopenhauer chamou essa força que nos impulsiona de vontade, com V maiúsculo, não a sua vontade pessoal, mas uma energia impessoal, cega e irracional que se manifesta em todos os seres vivos. Uma força que quer continuar existindo, se expandindo, se reproduzindo, competindo. Você não controla essa força. Você é o palco onde ela se manifesta. Observe sua própria experiência. Quantas metas você jurou que resolveriam tudo? Quantas vezes acreditou que, ao alcançar determinado patamar, finalmente encontraria paz? E quantas vezes essa paz simplesmente não veio? O que veio foi adaptação, habituação e, em seguida, a necessidade de algo maior. Hoje esse mecanismo ele é amplificado por um sistema inteiro construído para explorar sua insatisfação. Publicidade, redes sociais, cultura de comparação constante. Você não é apenas lembrado de que algo falta, você é continuamente convencido de que está atrasado, inadequado, insuficiente. A vontade encontrou um ecossistema perfeito para se multiplicar, mas o golpe mais desconfortável não para aí. Para Schopenhauer, o sofrimento não é um erro na programação da vida. Ele é a programação: fome, cansaço, ansiedade, frustração, competição, medo da exclusão, medo do fracasso, medo da morte. A felicidade não é o estado padrão, ela é apenas a suspensão temporária de algum desconforto. Quando você sente prazer ao comer, está apenas aliviando a dor da fome. Quando descansa, alivia o cansaço. Quando recebe aprovação, alivia a insegurança. O prazer não é algo positivo em si, é o intervalo entre dois incômodos. E esses incômodos sempre retornam. Os grandes sofrimentos então chegam: perda de pessoas queridas, doenças, traições, envelhecimento. Você observa o próprio corpo se transformando. Percebe limitações surgindo onde antes havia vigor. Assiste sonhos ficando para trás. Nada disso é exceção, é regra. Diante dessa realidade, a maioria das pessoas não aprofunda a reflexão. Elas se distraem. Trabalho excessivo, consumo interminável, entretenimento constante, qualquer coisa que evite o silêncio, porque no silêncio surge a pergunta que incomoda: qual é o sentido disso tudo? Schopenhauer vai ainda mais fundo ao questionar algo que você provavelmente considera intocável, sua liberdade. Você acredita que escolhe livremente sua vida, mas analise com honestidade. Sua genética moldou inclinações e limites, seu ambiente moldou valores, sua cultura determinou o que você considera sucesso, sua infância estruturou seus medos e carências. Aquilo que você chama de decisão autônoma é frequentemente a consequência previsível de causas que antecedem sua consciência. Você escolheu mesmo sua carreira, ou seguiu expectativas familiares, oportunidades disponíveis, pressões econômicas? Escolheu seu parceiro
ou respondeu a padrões de atração biológica e necessidades emocionais que não controlou. A vontade age primeiro, sua razão explica depois. Paradoxalmente, reconhecer isso pode aliviar um peso imenso. Grande parte da culpa e da autocrítica nasce da ilusão de controle total. Quando você entende que muitas engrenagens estavam fora do seu alcance, algo se suaviza. Você continua responsável por suas ações, mas abandona a fantasia de domínio absoluto. E então chegamos ao território mais sensível, os relacionamentos. Schopenhauer foi impiedoso ao analisar o amor. Para ele, o romantismo é uma narrativa bonita, que mascara impulsos biológicos e necessidades psicológicas. Você não ama de forma completamente desinteressada. Ama porque de alguma maneira aquela pessoa satisfaz algo em você. Enquanto as necessidades se alinham, há harmonia. Quando se desalinham, surgem conflitos, expectativas frustradas, ressentimentos, distanciamento. E mesmo nas relações mais estáveis existe um elemento inevitável: o medo da perda. Amar é tornar-se vulnerável. Quanto maior o amor, maior a possibilidade futura de dor. Todos os relacionamentos terminam, se não pela separação, pela morte. O vínculo mais profundo carrega em si a certeza do luto futuro, não como maldição específica, mas como parte inevitável do ciclo da existência. E talvez a afirmação mais pesada de todas seja esta: a vida não possui significado inerente. Você existe porque uma cadeia biológica ininterrupta permitiu sua formação. Não há garantia de propósito cósmico. O universo não se reorganiza por causa das suas ambições. Na escala do tempo geológico, sua existência é um instante microscópico. Essa ausência de significado objetivo é insuportável para muitos. Por isso criamos narrativas, sistemas simbólicos, histórias que dão coesão à experiência. Schopenhauer não condena essa necessidade, apenas a descreve como tentativa humana de preencher um vazio estrutural. Diante desse panorama, a pergunta inevitável surge: então por que continuar? Se tudo é desejo insaciável, sofrimento recorrente, impermanência inevitável, qual é a alternativa? A resposta dele não é espetacular. Não promete êxtase permanente nem iluminação definitiva. Ele propõe algo mais pragmático: reduzir o sofrimento. Primeiro, reduzir desejos. Cada novo desejo é uma nova vulnerabilidade. Questionar constantemente aquilo que você acredita precisar é uma forma de enfraquecer a vontade. Simplificar não significa abandonar tudo, mas identificar quais necessidades são reais e quais foram implantadas. Segundo, buscar estados de contemplação onde o eu se aquieta. Schopenhauer via na arte um caminho poderoso. Ao contemplar uma obra musical, uma pintura, uma paisagem, por alguns instantes você deixa de ser o centro da experiência. A vontade silencia, o desejo enfraquece. Não é solução permanente. É pausa legítima. Terceiro, cultivar compaixão. Não por moralismo abstrato, mas por reconhecimento de que todos estão presos no mesmo mecanismo. Cada pessoa que erra, agride ou decepciona também é movida por desejos que não escolheu e sofre frustrações que não controla. Essa compreensão reduz hostilidade desnecessária. Quarto, aceitar a impermanência. Nada permanece, nem o prazer, nem a dor, nem as pessoas, nem as circunstâncias. Quanto mais você tenta congelar o transitório, mais intensifica a própria dor. Valorizar sem se apegar excessivamente é um exercício difícil, mas diminui o choque inevitável da perda. Talvez você esperasse algo mais reconfortante, uma promessa de virada espetacular, mas existe uma forma peculiar de liberdade na lucidez. Quando você abandona a expectativa de que a vida deveria ser justa, fácil, permanentemente satisfatória, para de lutar contra uma estrutura que nunca foi diferente. Isso não transforma a existência em paraíso, mas remove camadas de frustração criadas por ilusões irreais. Em vez de perseguir felicidade permanente, você passa a trabalhar na redução de sofrimentos evitáveis. Em vez de exigir significado cósmico, aceita criar significados provisórios. Schopenhauer não quis esmagar o espírito humano. Quis retirar o verniz romântico que impedia uma visão honesta. A vida é marcada por desejo incessante, liberdade limitada, relacionamentos frágeis e fim inevitável. Mas dentro desse cenário, há espaço para lucidez, para arte, para compaixão, para momentos de silêncio onde a vontade perde força. Talvez a grande virada não esteja em transformar a condição humana, mas em exírgula como ela é. Não para se desesperar,
mas para parar de se enganar. E quando você para de se enganar, algo inesperado acontece. O peso diminui um pouco, a expectativa se ajusta, a comparação perde força, a culpa excessiva enfraquece. Você continua mortal, continua desejando, continua enfrentando perdas, mas agora com menos fantasia e, paradoxalmente, com mais clareza. No final, tudo o que você constrói desaparecerá. Seu nome será esquecido. Suas conquistas serão substituídas por outras. Essa constatação pode soar devastadora, mas também simplifica. Se tudo é transitório, talvez a pressão para provar valor absoluto perca sentido. A sabedoria que emerge não é brilhante ou confortável. É sóbria, é dura, mas é funcional. Não promete felicidade eterna. Promete sofrimento mais consciente e, portanto, menos caótico. E talvez isso já seja suficiente. Até o próximo Fatos Internos.